Aula 1, Aprendendo Frações, quinto ano. Operações com frações. Aprenda de forma fácil a fazer operações com frações. Nós já sabemos o conceito de fração. Aqui apresentamos duas figuras, figura 1 e figura 2, onde na figura 1 nós dividimos um inteiro em 4 partes. Então, cada uma das partes corresponde a 1/4. Então, nós temos aqui 1/4 do inteiro, 1/4, 1/4, 1/4. Na figura 2, inicialmente dividimos a figura em duas partes. Então, essa parte é a metade da figura, 1/2. Essa outra parte também é a metade, então também é 1/2. Só que neste caso nós dividimos esta metade em duas partes. Comparando com a figura 1, então cada uma dessas partes também vai valer 1/4. A ideia intuitiva de adição de frações vem da figura. Por exemplo, para somar 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, se eu juntar as 4 partes, o que eu vou obter? Juntando as 4 partes, eu vou obter o quê? Vou obter 1 inteiro. Então, eu posso dizer que intuitivamente, pela figura, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 equivale a 1 inteiro. Da mesma forma, na figura 2, se eu juntar 1/4 com 1/4, eu vou encontrar o quê? A metade da figura. A metade da figura. Então, para somar frações com o mesmo denominador, como vimos intuitivamente, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, o que nós fazemos? Nós somamos a quantidade de partes, no caso aqui, o numerador indica a quantidade de partes que foram tomadas, então 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, soma a quantidade de partes, ou somam-se os numeradores, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, 4/4. Então, se eu somar as 4 partes, eu vou encontrar o quê? 4/4, ou 1 inteiro. Isso é obtido conservando o denominador como 1/4 e somando os numeradores, 1 mais 1 mais 1, ou seja, somando a quantidade de partes. Da mesma forma, na figura 2, somando 1/4 com 1/4, eu tenho o quê? Eu tenho duas partes, 2/4. 1/4 com 1/4, eu tenho 2/4. Mas o que é 2/4? Eu conservei o denominador 4 e somei o número de partes, ou seja, eu somei os numeradores. 1/4 com 1/4 é igual a 2/4. Só conservamos o denominador como 1/4 e somamos os numeradores. Aproveitamos aqui também para introduzir o conceito de equivalência de frações, pois a fração 2/4 equivale à fração meio, também equivale à metade. 2/4 equivale à metade do inteiro. Continuando, efetuando algumas adições. Agora, fazendo de forma intuitiva e fazendo da forma aritmética. Isto é, usando a regrinha que acabamos de observar aí na página anterior. Isto é, conservando o denominador comum e somando os numeradores ou número de partes. Vamos somar meio mais meio. O que é meio? Metade do inteiro. Inteiro dividido em duas partes, tomou a metade. Mais o inteiro dividido em duas partes, tomou a metade. Somar é juntar as duas metades. Uma metade mais outra metade, dá 2 metades. 2 metades. 2 sobre 2. Mas o que é 2 metades? 2 metades equivale a 1 inteiro. Pela regrinha que acabamos de ver, nós, para obter o 2 do denominador, nós o conservamos. Isto é, nós conservamos o denominador comum, pois os inteiros foram divididos no mesmo número de partes. Nós conservamos o número de partes que o inteiro foi dividido, que é 2. Isto é, nós conservamos o denominador. E
somamos os numeradores, ou seja, uma parte com uma parte são duas partes, ou 2 meios. 2 meios equivale a um inteiro. Tomar duas partes de um inteiro que foi dividido em duas partes é o mesmo que tomarmos um inteiro. Próximo exemplo. Somar 2 terços com 1 terço. O que é 2 terços? Pegamos um inteiro, dividimos em 3 partes e tomamos duas partes. Tomamos 1 terço mais 1 terço. 1 terço mais 1 terço. Vamos somar com mais 1 terço. Pegamos aqui mais 1 terço. Dividimos o inteiro em 3 partes e tomamos 1. Então, nós queremos somar o número de partes, já que as frações têm o mesmo denominador. Então, basta contar o número de partes. Uma parte por mais uma, duas, mais uma, 3 partes. Então, nós temos 3 partes, ou 3 terços, de um inteiro que foi dividido em 3 partes, ou seja, um inteiro. Como obter o numerador e o denominador da fração soma? Nós conservamos o denominador comum 3, conservamos o denominador comum 3 e somamos a quantidade de partes. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 3 terços ou 1 inteiro. Ou simplesmente, de forma mais simplificada, mantendo o denominador comum 3 e somamos os numeradores. 2 mais 1, 3. Ou somamos a quantidade de partes. 2 partes mais uma parte são o quê? São 3 partes. Próximo exemplo. Vamos somar 2 sextos com mais 3 sextos. Dividimos o inteiro em 6 partes. Tomamos 2. Mais, dividir o inteiro em 6 partes e tomamos 3 partes. Vamos somar essas duas frações. Então, quantas partes nós temos? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, nós somamos 2 partes com 3 partes, nós temos aqui 5 partes. 1, 2 da primeira fração, mais 3 partes da segunda. 5 partes de um inteiro que foi dividido em 6 partes, nós temos o quê? 5 partes de um inteiro que foi dividido em 6 partes. Nós temos 5 sextos. Como é obtido o 5 e o 6? O 6 é o número de partes que o inteiro foi dividido. Nós conservamos o denominador comum, o número de partes em que o inteiro foi dividido. E para obter o numerador, nós somamos a quantidade de partes. 2 partes mais 3 partes, 5 partes, ou 5 sextos. Próximo exemplo. 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto. O que é 1 quarto? Pegamos o inteiro, dividimos em 4 partes, tomamos 1. Mais. Tomamos o inteiro, dividimos em 4 partes, tomamos 1. Mais. Tomamos o inteiro, dividido em 4 partes, tomamos 1. Para obter o resultado, é somar a quantidade de partes. Uma parte, mais uma parte, mais uma parte. 1, 2, 3 partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes, ou seja, 3 quartos. Como obter o 3 e o 4? O 4 é obtido conservando o denominador comum, o número de partes em que o inteiro foi dividido. E o numerador é somando o número de partes. 1, uma parte, mais uma parte, mais uma parte. 1 mais 1, 2, mais 1, 3 quartos. Em seguida, apresentamos aqui uma lista de exercícios para você fazer. Ou usando a regrinha, conservando o denominador comum e somando os numeradores, observando aí que todas as frações têm o mesmo denominador, 3, 4, 4, 5, 7, 9, 2, 4, ou também fazendo em forma intuitiva, através de desenhos. Bom trabalho!